Boa tarde, meu nome é Isadora Batiste e o meu grupo ficou responsável pelo sistema reprodutor de felinos. Os componentes do meu grupo são Alexandre, Camille, Davi, Guilherme, eu, Isadora, João Vitor, Josué, Stephanie, Mascarenhas e Stephanie Caroline. Antes de começar o seminário, eu gostaria de mostrar a maquete que nós fizemos. Aqui é a do sistema reprodutor das fêmeas. Tem uma gata e aqui o sistema reprodutor em si, de frente, e aqui é o mesmo sistema, só que de lado. Tem aqui também o sistema reprodutor do macho. Esse seria o macho, aqui a representação do pênis e o sistema reprodutor em si. Durante o slide eu vou também colocar várias fotos para poder representar melhor. Eu me chamo Guilherme, eu e meu grupo nós vamos apresentar sobre o sistema reprodutor das fêmeas e para isso eu separei alguns importantes tópicos que vamos citar aqui, como a anatomia reprodutiva das fêmeas, a função reprodutiva, os ciclos reprodutivos, a importância do manejo reprodutivo e a saúde reprodutiva também. Falando da anatomia reprodutiva das fêmeas em específico, eu dividi em 3 tópicos, que são o que? A vulva, o vestíbulo e a vagina, são os 3 principais. Existem outros também, mas vamos citar esses aqui agora. A vulva é a parte externa, a parte exterior do sistema reprodutivo das fêmeas. Ela protege a entrada da vagina, ela é envolvida no acasalamento também, parto e secreções também, ela faz uma função ali, ela desempenha uma função bastante importante. O vestíbulo é a região entre a vulva e a vagina, que é onde passa a urina, as secreções, é onde o pênis do macho se encontra também durante o acasalamento. E por fim temos a vagina, que é o canal que conecta o vestíbulo ao útero. É essencial no acasalamento, né, no coito, no parto e nas secreções também. Ela tem um papel bem importante. Bom, quanto às funções reprodutivas da fêmea, ela tem algumas funções que são de extrema importância, como a produção de gametas, né, a produção de hormônios, a gestação, o crescimento e desenvolvimento do feto, o local para fertilização, o parto e também a amamentação, né, que é o pós-parto. Na imagem a seguir desse slide, nós vemos aqui uma diferença entre um gato macho e uma fêmea. Ao lado direito, nós vamos ter o gato macho, que você vai conseguir ver uma pequena diferença de distância entre o ânus e o órgão reprodutor do macho. Quanto à fêmea, que está localizada do lado esquerdo da imagem, você consegue ver a vagina bem próximo ao orifício anal. E também nesse slide podemos ver uma representação um pouquinho mais realista do sistema reprodutivo, né, e da anatomia urogenital dos felinos. Vou falar um pouco sobre o sistema reprodutor das fêmeas. Acerca dos órgãos internos, é composto por colo do útero ou cervix, que seria a sua porção final e que se liga à vagina. O útero, que tem como função dar sustentação e proteção para o crescimento e desenvolvimento desse embrião e posteriormente do feto. As trompas de Falópio, também conhecida como tubas uterinas, têm como função transportar aquele óvulo fertilizado para o útero. As glândulas mamárias, que tem como função a produção de leite, e os ovários, que tem como função primordial a produção de hormônios, como estrogênio e progesterona. Aqui temos uma imagem mais realista acerca do sistema reprodutor. Temos aqui o cervix, os ovários, porção final do útero. E acerca dos ovários, temos o ovário direito, que ele é responsável pelos óvulos e hormônios como estrogênio e progesterona, que regulam o ciclo reprodutivo, e o ovário esquerdo, que ele vai desempenhar as mesmas funções que o ovário direito e vai atuar em conjunto com o ovário direito, mas para garantir a ovulação e o equilíbrio hormonal. E tem como função a produção de células reprodutoras e hormônios, pois são processos que ocorrem durante o ciclo reprodutivo. E a principal célula reprodutora feminina será o óvulo, que sua produção ocorrerá nos ovários. Aqui temos uma imagem da estrutura ovariana, próximo, e aqui temos a estrutura ovariana de uma forma mais realista. E com essa imagem a gente consegue visualizar bem
o corno do útero, que será citado mais à frente acerca da sua estrutura, e a da questão das trompas e dos ovários. Bom, e existe um mecanismo que regula os hormônios de reprodução, que seria chamado de eixo hipotalâmico hipofisário ovariano, que ele é um sistema integrado que regula o ciclo reprodutivo em felinos, pois ele envolve a interação entre o hipotálamo, hipófise e os ovários, que vai controlar a liberação de hormônios essenciais para a reprodução. Bom dia, meu nome é Josué e eu vou falar um pouco sobre os meios de fixação. Bom, o ligamento suspensor do ovário, ele conecta os ovários à parede dorsal da cavidade abdominal, fixando próximo ali aos rins. O ligamento próprio do ovário, ele liga o ovário ao útero, ajudando também na sua sustentação. O mesovário, ele é a parte do ligamento largo do útero, ele conecta o útero aos ovários, facilitando ali o transporte de vasos sanguíneos, linfáticos e nervos que suprem o órgão. E a mesosalpinge, ela envolve as tubas uterinas, conecta elas aos ovários e facilita o transporte de óvulos do ovário até o útero. Vascularização. A vascularização ela é garantida pela artéria ovárica, que irriga os ovários, e pela artéria uterina, que fornece sangue ao útero. Além das artérias vaginal e pudenda interna, que são responsáveis pela vagina e pela vulva. Vale ressaltar que durante a gravidez, o fluxo sanguíneo para o útero aumenta para garantir a sustentação do desenvolvimento fetal. Inervação. A inervação ela é o fornecimento de estímulos nervosos a um tecido ou órgão, permitindo que eles desempenhem funções específicas, como movimentos ou percepções sensoriais. A inervação ela é dividida em 3 partes. A simpática, ela é controlada pelo plexo hipogástrico caudal, que regula funções como as contrações uterinas. A parasimpática, que é controlada pelo nervo pélvico, promovendo ali relaxamento muscular e controle do fluxo sanguíneo. E a sensitiva, ela é controlada pelos nervos pudendos, fornecendo ali sensibilidade à vulva e à vagina. Tubas uterinas, também chamadas de ovidutos, elas são estruturas que conectam os ovários até o útero e também são responsáveis por fazer a captura dos óvulos que são liberados pelos ovários e conduzi-los até o útero. Lembrando que também é o local onde ocorre a fertilização. Ela tem a divisão anatômica, que é dividida em fundíbulo, que é a porção mais próxima do ovário. Ela auxilia na captura dos óvulos. Tem a ampola, a região intermediária onde ocorre a fertilização entre o óvulo e o espermatozoide, e o istmo, que é a porção mais estreita, e ele é responsável por conduzir o óvulo ou zigoto até o útero. E acerca do útero, ele é dividido em cornos, que ele é localizado na região abdominal, corpo e colo, que ele é localizado na pelve. E acerca da sua estrutura, ele é dividido em perimétrio, que ele possui uma túnica serosa, miométrio, que ele possui uma túnica muscular, responsável pelas contrações durante o parto, e o endométrio, que ele possui uma túnica mucosa. Bom, aqui temos uma imagem mais realista, né, do útero. E acerca da vagina, ela é relativamente longa e não possui nenhum fórnix distinto. O que seria fórnix? Seria o encontro do canal vaginal com o colo do útero e é a região mais profunda, é a camada mais profunda, né, da vagina. E acerca do vestíbulo da vagina, ele é dividido em tubérculo uretral ou ósseo uretral e também em glândulas vestibulares maiores e músculo constritor. Vamos falar sobre as glândulas mamárias. As glândulas mamárias são glândulas exócrinas existentes em todos os felinos, mas eles são muito mais utilizados em felinos fêmeas, porque elas são essenciais para a secreção e produção do leite. Em felinos domésticos, geralmente existem de 6 a 8 glândulas mamárias. Elas estão sempre dispostas na linha mamária, tem a T1 e a T2, como representado na imagem, que fica mais na região torácica, tem a T3 e a T4, que estão mais na região abdominal da linha mamária. A lactação é regulada por hormônios, principalmente a prolactina, que ocorre após a gestação, após o parto.
O tamanho e a funcionalidade das glândulas aumentam durante a lactação também. Agora sobre a amamentação em si. Após o parto, a gata pode aumentar 20% em relação ao seu peso anterior, porque ela produz, nesse período de lactação, de 1,5 a 2 vezes o seu peso corporal. Seria 250 ml de leite produzidos por dia, para ofertar para os seus filhotes. Agora vamos falar um pouquinho sobre a fisiologia da reprodução em si. A puberdade das gatas ocorre entre 6 a 8 meses. Isso é variável de acordo com a raça e condições que os gatos felinos estão dispostos. As gatas, têm um ciclo estral, elas são poliéstricas sazonais. Isso significa que elas têm múltiplos ciclos durante o seu período reprodutivo no ano. Tem o proéstrio, que é de 1 a 3 dias. Nesse ciclo, a gata fica mais carinhosa, apresenta um aumento de micção, não tem edema vulvar e também não tem corrimento vaginal. E durante o proéstrio, ocorre o crescimento de 3 a 7 folículos ovarianos. Tem o éstrio, que depende da estação do ano, que ocorre para saber quantos dias vai durar. Normalmente, na primavera, demora de 5 a 14 dias e de 1 a 6 em outras estações. No éstrio, a gata apresenta miados, lordose, deslocamento da cauda, anorexia e jatos de urina. Após o éstrio, tem a ovulação reflexa, que ocorre de 24 a 50 horas após o coito, e o metaéstrio, que são 21 dias na fêmea que não foi coberta, e o anéstrio, que é de 1 a 3 meses, que é o período inativo sexual ali da fêmea. Olá, eu me chamo João Vitor e eu vou apresentar sobre o órgão sexual do gato macho. Os 3 principais órgãos internos do gato macho é o pênis, o prepúcio e o escroto. O pênis ele possui a função de inserir o sêmen para dentro da vulva da fêmea. O prepúcio ele tem a função de proteger o pênis e também tem a função de impedir o ressecamento da glande. O escroto ele faz a produção de espermatozoides e a produção de hormônios. O pênis ele é dividido em algumas características de algumas partes. O corpo peniano em si ele se enrijece no ato sexual, assim sendo inserido para dentro da vulva da gata. A glande é responsável pela liberação do sêmen dentro da vulva da gata. O corpo cavernoso ele é responsável pelo enrijecimento do pênis. Seria um tecido erétil que faz a proteção daquele órgão e o enrijecimento dele. Corpo esponjoso, ele seria responsável por armazenar a uretra, que faz a passagem de líquidos e de sêmen, por isso o corpo esponjoso ele é um pouco mais flexível. O corpo peniano ele é revestido por um tecido conjuntivo fibroso, denominado de túnica albugínea, e recoberto por uma camada de pele. Espículas. As espículas do gato eles foram evoluídas para fazer a estimulação física da gata. Ou seja, a gata ela só faz a ovulação após a estimulação física. Por isso que os gatos machos evoluíram com esses pequenos espinhos ou ganchos para poderem fazer essa estimulação de maneira mais fácil. Funções. Cada órgão possui a sua função. A produção de espermatozoides acontece no testículo. É o testículo que fica responsável pela produção. A fertilização de ovócitos ocorre durante o ato sexual, que seria quando o órgão genital do gato macho faria a liberação de hormônios e de espermatozoides, assim ocorrendo a fecundação. Secreção de fluidos seminais. Os fluidos seminais eles são produzidos pela próstata e pelas glandes seminais, que fazem essa liberação desses fluidos, muito importante para a ovulação. Secreção de hormônios essenciais. Esses hormônios essenciais são produzidos dentro do testículo e após o ato sexual eles são secretados para dentro da gata, assim aumentando a possibilidade de ovulação. Órgãos internos.
Os órgãos internos, como temos representado na nossa maquete, temos os testículos, que são localizados na bolsa escrotal e eles são responsáveis por fazer a produção dos espermatozoides e hormônios, como a testosterona. O epidídimo, ele fica localizado acima dos testículos, são estruturas alongadas e é lá onde ocorre o armazenamento e a maturação dos espermatozoides. Os ductos deferentes, eles são responsáveis por fazer o transporte do sêmen, que fica guardado no epidídimo e é transportado até a uretra. E temos a uretra, que ela desempenha a função dupla, tanto no sistema urinário como no sistema reprodutor, já que é ela quem transporta o sêmen e a urina para o exterior. Glândulas acessórias, como também temos representado na nossa maquete, temos a próstata. Ela é responsável por produzir um fluido que constitui parte importante do plasma seminal, que é o fluido prostático. Ele protege e nutre os espermatozoides durante a ejaculação. Temos as glândulas bulbouretrais, que secretam um fluido viscoso que lubrifica a uretra, que facilita ali o transporte dos espermatozoides e também provê ali nutrição durante a ejaculação. Controle neuroendócrino da reprodução. Ele regula funções reprodutivas através da interação entre o hipotálamo, hipófise e gônadas. O GNRH do hipotálamo estimula a hipófise a liberar o FSH, que é o folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante, que controlam gametas e hormônios sexuais. Eixo hipotalâmico. Ele regula funções reprodutivas masculinas. O GNRH do hipotálamo, ele estimula a hipófise a produzir o FSH e o LH, como já foi dito anteriormente. Eles agem nos testículos. O FSH, ele promove a produção de espermatozoides, enquanto o LH estimula a produção de testosterona através das células de Leydig. Lembrando que o FSH promove a produção de espermatozoides através das glândulas de Sertoli. E por fim, a testosterona, ela regula o desenvolvimento sexual e a produção de esperma. Bom, e falando também sobre a espermatogênese, dos felinos, é a fase que dá início à produção de gametas para a fecundação. Temos alguns tópicos também, algumas curiosidades importantes, como que a puberdade dos felinos machos, ela começa geralmente por volta do 5º mês de vida e ela atinge sua maturidade sexual no macho de 8 a 12 meses de vida. E também a puberdade nos machos felinos ela é gradual e ela dá início no final da fase juvenil, no começo da fase adulta do gato. Essas daqui são as nossas referências e muito obrigada pela atenção.